A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta aula, o que é densidade demográfica, ou também chamado de densidade populacional. É um índice demográfico que vai permitir, que vai avaliar a distribuição da população em um dado território. A densidade demográfica, ela permite que sejam feitas comparações entre as diferentes regiões avaliadas. Então, esse índice, ele é expresso em habitantes por quilômetro quadrado. Então, sempre quando se falar em densidade demográfica, você vai lembrar do número da população. É um índice que é expresso em habitantes. Quantos habitantes por quilômetros quadrados? E como é que a gente faz isso? Primeiro, para obter a densidade demográfica de uma determinada região, precisa de dois dados importantes para fazer o cálculo. Nós não iremos fazer cálculo, só quero que você imagine. Primeiro, ter o número da população absoluta, que é o número total de habitantes do local, e ter a área ocupada por esse mesmo número populacional, que geralmente esta área é expressa em quilômetro quadrado. Então, é assim, a população absoluta, o número da população absoluta, dividida pela área, vai ser igual à densidade demográfica. Dito isto, você vai ver no seu livro de geografia, na página 10, o capítulo 1, o tema Quantos somos e onde vivemos. Nós vamos primeiro ver o Brasil, que tem como título País populoso, mas pouco povoado. Vamos entender por quê que o Brasil é um país populoso, mas ele é pouco povoado. Aí no livro de vocês tem os dados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é IBGE, dados de 2015, só que esses dados aí de 2015 já está atrasado. Nós temos os dados de 2019, que segundo o IBGE, nós temos a população de 211.755.692 pessoas. É o número de habitantes no Brasil. É a população absoluta ou total do Brasil. Segundo esses dados do IBGE, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de habitantes em um ano, fazendo assim a comparação dos dados de 2019. Aí no livro de vocês tem dados de 2015. Então, anota aí no seu livro os dados atuais. O Brasil, então, ele é considerado um país populoso e ele tem a quinta maior população do mundo. Repetindo, o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Fica atrás da China, Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Então, em primeiro lugar tem a China, em segundo a Índia, depois vem os Estados Unidos, a Indonésia e depois o Brasil em quinto lugar. Então, nós podemos ver que o Brasil, ele tem um elevado número de habitantes. Por outro lado, o Brasil, ele é pouco povoado. Vamos entender? A densidade demográfica, ou seja, a população relativa, ela é baixa, apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Lembra que eu expliquei no início para vocês falando sobre a densidade demográfica? É justamente isso. Então, o Brasil, ele é populoso,
tem um número elevado de habitantes. Qual é o número? 211.755.692 habitantes. No entanto, ele é um país onde a densidade demográfica é baixa, muito baixa. Entenderam? Então, o Brasil é um país populoso, tem muitos habitantes, mas ele é pouco povoado. Como é que eu sei isso? Por causa da densidade demográfica, que é a distribuição da população em uma determinada área. Deu para entender? Beleza. Vamos ver a diferença agora entre populoso e povoado. Você sabe qual é a diferença? Vamos aprender juntos. Quando eu digo que um país é populoso, eu estou dizendo que esse lugar tem um número elevado de habitantes. Portanto, nele há uma grande população, uma população absoluta, um grande número, é um elevado número de habitantes. E quando eu falo que um lugar é muito povoado, estamos dizendo que há muitos habitantes a cada quilômetro quadrado. Sendo assim, o termo populoso refere-se à quantidade de habitantes, populoso se refere à quantidade de habitantes, e o termo povoado refere-se à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos entender, a distribuição da população no território, o Brasil. A população, ela não se distribui de forma regular pelo Brasil. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras áreas. Nós podemos perceber essa irregularidade quando a gente compara a densidade demográfica das regiões brasileiras. Nós vamos observar o mapa da página 10. Você vê aí na página 10 a divisão aí. Nós temos o Brasil e regiões, temos a população, a área e a densidade demográfica. No Brasil tem o número da população, você já sabe, eu já falei para vocês, esse dado aí está desatualizado. Mas vamos olhar para este dado. Aí nós temos a área por quilômetro quadrado e a densidade demográfica, que é 24. Aí você vai observar as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você vai ver a população de cada um, a área e a densidade demográfica. Olha a desigualdade que existe. Então, nós observamos quando comparamos a densidade demográfica do Brasil, nós percebemos a irregularidade que existe. Algumas regiões são muito mais, tem um número da população alta, mas, no entanto, a densidade demográfica é baixa, ou vice-versa.